E olha só, né, neste mês de outubro, o Jornal da Cidade, né, você que está acompanhando, está vendo, nós estamos mostrando aí uma série de reportagens especiais, contando um pouco da história do nosso município, que completa 221 anos no próximo domingo, né, dia 20 de outubro. Então, a cidade está em festa. E hoje, a nossa série Paracatu do Príncipe, você vai entender a contribuição da cultura negra para o nosso município, né, para Paracatu, né, em uma entrevista com o historiador Alexandre Gama. Veja só. Nós estamos aqui com o historiador Alexandre, que é bem jovem, né, mas já está doutorando aí, então tem um vasto conhecimento para passar para a população paracatuense para mais um capítulo da nossa série Paracatu do Príncipe. Alexandre, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Prazer. E você está ajudando também aí no desfile da cidade, né, fazendo pesquisas, colaborando. E para fazer esse desfile, que tem como tema as raízes, né, de Paracatu, vocês tiveram que pesquisar aí a história de como os negros vieram para a cidade de Paracatu. E como que aconteceu isso? Então, a gente, né, a ideia é retomar as raízes paracatuenses, então não tem jeito, a gente tem que voltar para o continente africano mesmo. Na verdade, já havia um comércio que vinculava a Europa com o continente africano, sobretudo com a parte atlântica, que é de onde vem a maior parte dos escravos que chegam em Paracatu, Minas Gerais, Brasil. Então, essa parte do Oceano Atlântico, que fica no litoral ali, ela tinha objetos que eram muito valiosos na Europa, tipo o marfim, o ouro, sempre, né? E só que os portugueses tinham um problema, porque para que esses objetos chegassem na Europa, esses materiais, né, chegassem lá, eles precisavam passar por dois intermediários. No caso, os muçulmanos e um povo do norte da África chamado Berbere, eles pegavam o marfim e o ouro e atravessavam o deserto do Saara em caravanas e levavam até os comerciantes de cidades catalãs, Espanha, região da Catalunha, e cidades italianas como Gênova, Veneza, Florença. E essas cidades italianas e catalãs é que vendiam esses produtos lá na Europa. Os portugueses queriam sair fora desses intermediários. Então, o que eles fazem? Eles mesmos saem, né, para essas navegações e descem, controlam Marrocos inicialmente, Celta naquela época, e aí depois do Marrocos eles continuam descendo e aí eles chegam nessa região da África Atlântica. E nessa região da África Atlântica eles chegam e passam a ter contatos com escravos. Já existiam escravos nessas regiões e os portugueses então pegam esses escravos e levam também para a Europa. E é aí que chegaram com o objetivo de buscar ouro e marfim e depois eles percebem que o escravo poderia ser uma mercadoria mais valiosa do que esses dois outros produtos. Qual que era a proporção de brancos e negros em Paracatu aqui no século XVIII? Então, na época, a gente está comemorando, né, 1798, a elevação de Paracatu da condição de arraial para vila. Nesse momento, só para a gente ter uma noção, sabe qual era a proporção de brancos em Paracatu? 10% da população. Então, 10% da população de Paracatu, nesse momento que a gente está comemorando aqui, era de brancos. Então, assim, essa cidade não era dos brancos, né? Para começar. Então, 10% de brancos. 55% são de pessoas negras. 55% são escravos, ou ex-escravos. Desses 55% de pessoas negras, metade continuavam sendo escravos nessa data que a gente está comemorando aí, a metade deles escravos, metade deles são livres. E 35% dessa população são de mulatos. Aí, né, usava-se essa expressão na época, hoje ela é muito criticada, mas assim, o branco que por conta da miscigenação, né, o filho do branco com o negro, por exemplo, né, ele era chamado de mulato. Então, 35% da população de Paracatu eram de mulatos. E os quilombos, como eram formados os quilombos? Isso. Veja, a gente tem uma ideia de que o quilombo ele só se forma da seguinte maneira: o escravo vinha, fugia, aí ele entrava no meio do mato, sumia ali no mato e vivia isolado lá para não ser pego, né?
sim, existiu esse tipo de quilombo que se formou a partir dos escravos que fugiam, mas não somente isso. Nós temos vários tipos de formação de quilombo. Tem aquele quilombo que se formou porque o escravo, dando o exemplo aqui da própria família dos Amaros, o Amaro das Mercês, ele era escravo. Aí ele comprou sua alforria, ele ficou livre, e depois que ele ficou livre, ele foi lá e comprou a fazenda Pituba, e aí na fazenda Pituba, os familiares dele, tudo começou a se desenvolver ali. Então, olha para você, não tem nada a ver com o escravo que fugiu, mas ali naquele ambiente, eles deram continuidade às suas tradições culturais, entende? Então, assim, olha, o que define ou não um quilombo é essencialmente, sim, a territorialidade, ela é muito importante. Mas ela é importante por conta das tradições culturais que são preservadas ali, sabe? Então aqui em Paracatu a gente vê os quilombos muito próximos da cidade, né? Uma vez uma pessoa disse assim, aqui nunca teve quilombo, porque era tudo perto da cidade e tudo estava interagindo. Sim, é isso mesmo, isso acontecia. Os quilombos não estão isolados, eles estão interagindo com as pessoas na cidade. Então eles vendem. Se você pega o livro mais antigo da história de Paracatu, escrito no final de 1800, publicado em 1910, do Olímpio Gonzaga, a memória histórica, ele vai falar que o Arraial, né, um dos arraiais, assim, uma das regiões mais poderosas de Paracatu, que sustentava a cidade aí, era Lagoa e São Domingos ali, sabe, assim. Então, assim, abastecia a cidade com alimentos e tudo. Então, estão interagindo. Também há brancos nos quilombos. As pessoas que geralmente eram perseguidas na cidade, às vezes padres eram perseguidos na cidade, né, por algum crime que ele cometeu e tudo mais. Às vezes ele era recebido no quilombo. Entende? Sim. Então, assim, é um ambiente, é um lugar de reforço, continuidade das tradições, né, da cultura negra, mas também de acolhimento, de receptividade, assim, às vezes das pessoas que não eram desejáveis nas cidades, que eram expulsas de lá, eles recebiam também. Outra história que vem chamando a atenção, né, do pessoal aí da cidade de Paracatu, que a gente já mostrou aqui na TV Minas Brasil, nessa série, é a história da fidalga Mariana. Tem várias versões dessa história aí, tem pessoas que contam sobre a fidalga que morava em Paracatu e que era pobre, outros contam que já era uma negra que já tinha bens. Enfim, eu gostaria de saber qual a sua versão dessa história. Com certeza você já ouviu falar, já conheceu essa história aí da fidalga. Já ouvi falar, já falei sobre ela. Então, nós não temos documentos que comprovam a existência da Mariana Batista, né? Da fidalga, da mulata. Mas uma coisa é um fato, assim, a história dela é representativa de uma realidade que nós tínhamos aqui na cidade. Pelo que dizem por aí, ela era escrava, comprou sua alforria e passou a ser proprietária de muitos bens. Historiadores mais recentes têm levantado histórias o perfil da mulata Mariana Batista. Ex-escravas que compraram sua liberdade, não só compraram sua liberdade, mas como se tornaram grandes proprietárias de escravos e mineradoras. Então, assim, não me assusta a gente encontrar uma personagem dessa nos documentos aqui em Paracatu, entende? Mas agora eu posso dizer para você que ela realmente existiu porque está comprovado ali? Não posso. Mas isso acontecia. Eu te dei um dado que 55% da população de Paracatu nessa época aí, que falam dela um pouco antes, 55% eram de escravos, eram de negros, formados por negros. E metade disso aí, mais ou menos, eram de negros que compraram sua liberdade, de livres. Então, é isso mesmo. A gente deve ter muitas mulatas, fidalgas, Mariana Batista na nossa história que ainda estão por serem descobertas. Certo, Alexandre, tem muito assunto para falar. Nossa história é muito rica, mas nosso tempo está acabando, infelizmente. A TV Minas Brasil agradece mais uma vez por sua entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Espero ter contribuído um pouco aí com o conhecimento da história da cidade. E agora nós vamos retornar ao estúdio.